aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2019 que diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Aí nós temos ali a figura, né, de toda essa explicação que o enunciado me deu, mostrando o movimento do íon, a trajetória helicoidal, o movimento dele em relação ali ao plano, né, YZ, enfim, toda a explicação que foi dada. Daí vem a pergunta: a massa do íon medida por esse dispositivo será? Então, como a gente faz para calcular essa massa? Essa é a pergunta que a gente deve responder. Como que a gente vai partir, né, para começar a questão? Primeira coisa, a gente tem que considerar o seguinte: esse movimento helicoidal que o íon vai ter, né, ele é um movimento, não deixa de ser um movimento circular, onde o que faz esse movimento helicoidal acontecer é uma força magnética que puxa ele para o centro ali daquelas trajetórias circulares, e essa força magnética ela faz papel de força centrípeta. Então a gente vai começar desse raciocínio. A gente vai dizer que a força magnética que surge sobre esse íon, ela nada mais é do que a força centrípeta que age sobre ele, né? Lembrando que a força centrípeta sempre é alguma força ou alguma parcela de força que aponta para o centro quando um corpo faz uma trajetória circular, que é o caso ali que a gente está observando. Como que eu calculo a força magnética sobre essa partícula, né? Sobre esse íon, essa partícula carregada? Carga vezes o campo magnético vezes a velocidade de propagação dessa carga, vezes o seno do ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. A força centrípeta eu calculo como a massa desse íon vezes a velocidade que ele está ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória que nós temos ali. Beleza? Bom, algumas coisas a gente tem que considerar aqui. Por exemplo, esse seno aqui, por questão de simplificação, ele vai ser 1, tá? Ele vai ser um seno de 90 aí no caso. Não é bem 90 o ângulo que nós temos entre a velocidade e o campo, mas é próximo. Então a gente vai considerar como sendo 1 para facilitar e simplificar a nossa vida. Outra coisa é o que? A velocidade aqui que nós temos é v ao quadrado, né? E aqui a velocidade ela também aparece do outro lado. Então, na verdade, essa velocidade da esquerda vai acabar cortando uma das velocidades do quadrado, porque velocidade ao quadrado nada mais é do que v vezes v. Então, vai acabar cortando uma das velocidades do quadrado, ficando, reescrevendo assim, ó, q vezes b igual a m vezes v sobre r. Beleza? Agora a gente tem que lembrar do seguinte: esse v aqui é velocidade, né? E a velocidade, como é que eu calculo? Velocidade eu calculo como variação da posição sobre o tempo. No caso, como eu estou descrevendo trajetórias circulares, essa variação da posição aqui, esse deslocamento, né, que o corpo está tendo, é a circunferência
né, o perímetro, a circunferência de cada um dos círculos que ele desenha aqui, né? Cada círculo que ele fecha dá uma circunferência, o tamanho de uma circunferência. E como é que eu calculo a circunferência? Circunferência a gente calcula como sendo 2πr, né? Dessa forma a gente calcula a circunferência. E como não é só uma circunferência e sim várias circunferências, então a gente vai pegar isso e multiplicar por n. O que é o n? A própria questão me diz, né? N é o número de voltas que se iam dar. Cada volta é uma circunferência. Ah, então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A distância que ele percorre é 2πr vezes n, o perímetro vezes n voltas, dividido pelo tempo. Eu vou pegar tudo isso e botar aqui, ó, no lugar do v. Então eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui dentro, no lugar desse v. Reescrevendo vai ficar assim, ó. Q vezes b igual a m vezes 2πr n dividido por r, que já estava ali, né, vezes t, que é o tempo aí associado à velocidade. Mais algumas coisas a gente pode cortar, né? O que a gente pode cortar? Ó, esse r, que é o raio, corta com esse r, que também é o raio. Beleza? E com isso a gente está chegando no final dessa relação toda. O que eu vou fazer agora? Esse t que está aqui embaixo, eu vou passar multiplicando lá para cima. E esse 2, esse π e esse n que estão aqui em cima, eu vou passar todos lá para o outro lado, dividindo, né? Eu vou passar eles para baixo. Por quê? Porque a ideia é isolar o m para descobrir como calcular o m. Então vai ficar assim, ó. Q vezes b vezes t dividido por 2 vezes π vezes n. E essa é a fórmula que eu uso para calcular a massa, né? Vamos copiar isso aqui e levar lá para cima para ver qual a resposta certa, né? Conforme que a gente achou, a resposta que melhor se encaixa, né, nesse cálculo seria a resposta da alternativa A. Carga vezes campo vezes tempo dividido por 2 vezes π vezes n, que é o que nós encontramos aqui. Então, resposta certa, a alternativa A para essa questão. É assim que calcularíamos a massa desse íon. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.